Olá você que nos acompanha em mais um episódio e seja muito bem-vindo ao podcast Pod Cristo Adoradores. Olá, Fabrício. Olá, João, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Que bênção, cara. Hoje nós temos um convidado incrível, irmão. O cara é sensacional. Não, pra você ter uma noção, ele falou assim pra vou apresentar uma coisa pra vocês e eu quero que vocês façam com muita alegria. Ele me apresentou um currículo minimalista. Currículo minimalista. Isso, Fala mais pra gente. Não, olha só. O que acontece nesse currículo minimalista? Diga lá. É um perfil pessoal e profissional dele. Gente, é muito importante essa apresentação, principalmente se você tem um baita portfólio, né? Colocando lá as tuas missões, um pouco da tua história. É importante. Fala pra gente aí, Fabrício. Com certeza. Olha só. O pessoal já sabe, né? É o nome do nosso convidado, mas eu vou falar um pouquinho dele. Humberto Cell, um renomado pregador e formador católico, com uma trajetória de mais de 30 anos de serviço na Renovação Católica Carismática. Sua jornada na renovação começou há 32 anos e desde então ele se dedica a servir não apenas a este movimento, mas também diversas outras pastorais e comunidades da igreja como pregador, formador, músico e palestrante. Além de sua atuação religiosa, Humberto possui uma formação como engenheiro especialista em saneamento básico, gestão ambiental, gestão pública, além de diversas pós na área de saneamento e humanas. E também atua como life coach, unindo os conhecimentos técnicos e a experiência de vida para auxiliar outras pessoas em seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Olha só. Viu só? Cara, então eu falei pra vocês que ele era um cara excepcional e aqui ele está hoje preparado pra gente conversar, fazer esse bate-papo maravilhoso. Vamos chamar ele? Na presença do Espírito Santo. Bora chamar Bora. ele então. E com vocês, Humberto Cell. Que alegria, gente, que bacana. Que projeto maravilhoso, né? Tô honrado de estar aqui com vocês. Com Amém. certeza é uma honra esse projeto que com certeza é o do coração de Deus e quando é do coração de Deus flui. Flui grandemente e vocês vão ver quanto irá fluir e quanto atrairá para o coração de Deus em cada podcast, em cada entrevistado. E para mim hoje é uma alegria estar com vocês aqui. Que bênção, seja muito bem-vindo, Humberto. Humberto, a gente quer tentar entender um pouquinho nessa tua tanta trajetória na renovação. A gente está há pouco tempo, né? Tá engatinhando ainda. Engatinhando ainda, mas conta pra gente como Jesus te cativou nessa tua primeira, assim, jornada. Olha, bom, posso dizer para vocês que dia 13 de agosto agora completou 34 anos de caminhada, né? Então, na Renovação Carismática Católica, onde o Senhor me resgatou mesmo, né? Eu, desde a minha infância, sempre tive o sonho, na minha família sempre foi muito católica, papai e mamãe sempre foram muito de igreja, e desde os meus 6 anos de idade eu sempre quis ser padre. Então, o desejo do coração era ser padre. Então, enquanto os meninos brincavam na rua, jogavam bola, eu também gostava de jogar bola, brincar, tudo, mas as minhas brincadeiras preferidas eram rezar missa, era vestir a túnica do padre, era ser coroinha. Que legal. E aí fui aumentando o coração, aumentando esse desejo, e com 12 para 13 anos eu fui para o seminário. Então, era um desejo do meu coração ser padre. E eu sempre fui assim, sou ainda, né? Quando tenho que fazer algo, eu... colérico, né? Então eu tenho que fazer e pronto, né? Faço. E determinei que eu queria ser padre e ali me dediquei exclusivamente os 5 anos que eu estive no seminário, né? A minha passagem no seminário foi uma passagem de muita adesão àquilo que eu estava. Então, no seminário, eu tive uma grande experiência com o Deus histórico, com Jesus histórico, com o Espírito Santo histórico. Né? Porque há sempre a gente há de entender do que você conhecer Jesus e experimentar Jesus. É diferente. Né? Conhecer as coisas de Deus, a teologia, e experimentar este Deus que nos dá todas as coisas. Né? Então havia uma distância bem grande. Eu conheci Deus, eu conheci a história, eu conheci a patrística, eu conheci tudo que fala sobre a igreja, mas ainda não havia experimentado esse Deus. Olha só. Por mais de comungar, por mais de sacramentar, por mais que estava inserido, por mais de conhecê-lo, mas não de experimentá-lo. Então, a minha jornada no seminário foi uma jornada de conhecimento. De um conhecimento que me trouxe, graças a Deus, muito conhecimento para a minha vida e para os dias atuais. Porém, foi preciso que lá em 1990, final de 1990, exatamente na data de hoje, dia 1º, eu vim para casa, os seminaristas vêm para casa na data de finados, eu vim, e à noite, no sábado à noite, tinha o nosso grupo de jovens, o Jucre,
Fui no grupo de jovens, como seminarista, e logo depois eles foram pro Escadão, que era uma balada que tinha em Balneário Camboriú. E eu fui em casa, perguntei pra minha mãe e pro meu pai se eu podia ir com eles. Daí o pai e a mãe disse, não vai, seminarista, jamais, né? E hoje é dia de Todos os Santos, tal, né? E as almas estão tudo por aí, perigoso, não sei o quê, aquela questão de mãe e pai. Né? Ah, beleza, vim pra casa, fiquei chateado, fui dormir, mas lembrei que meu pai e minha mãe, cara, tomavam remédio pra dormir. Meu Deus. E eu resolvi fugir, cara. Nossa. Fugir de casa, olha a loucura. Rebeldia. Fugi de casa, pulei o muro, saí correndo, fui lá no Escadão, cara. Entrei, cara, pra mim uma loucura. A primeira vez que eu entrava numa danceteria, cara. Luz, tudo, aquele barulhão. Tudo era novo. E encontrei a turma, fiquei perto de todo mundo lá, tal, aquele negócio todo. E sem, assim, desfalcado daquele lugar, né? Porque todo mundo conhece nada daquele ambiente, né? E de repente uma moça passou, olhou pra mim, eu olhei pra ela, mas ela disse, vamos dançar? Eu disse, não sei dançar. Não, eu te ensino, mas eu não sei dançar. Não, vem cá. Me pegou, levou, o Escadão tinha um monte de pistas de dança, né? Me levou para uma pista que era de música lenta. Aí só o somzinho, aquele globo girando, escurinho. E ela me deu um beijo, né, cara? O primeiro beijo. Ali eu já sabia que eu não queria mais ser padre. Quebrou na hora, ali eu tomei a decisão de que eu não queria mais ser padre. Cara, eu vi o primeiro beijo, cara, fiquei todo emocionado, aquela questão toda, fiquei com a menina e tal, levei até onde ela queria ficar, na casa lá, e aí depois vim embora pra casa, pulei um muro, voltei pra casa, minha mãe e meu pai não ficaram sabendo. Eu fui embora no dia 2 pro seminário, só que eu cheguei no seminário e chamei o padre, na época o padre Francisco, o Rolim, que era o nosso diretor, e eu disse, olha, eu quero ir embora. Como ir embora? Não, eu decidi que eu não quero mais ser padre. Mas como? Não, calma, tem uma coisa errada, não. Vai descansar, pensa, amanhã a gente conversa. Não, eu quero ir embora, eu vou arrumar minhas coisas que eu quero ir embora. E aí chamaram o meu pároco, que era o padre Antero, na época, nosso padre aqui de Camboriú. Ele foi até lá, tentaram de tudo a manhã inteira me convencer. E eu disse, não, eu quero ir embora. E eu vim embora para casa. Cheguei em casa. E aí minha mãe e meu pai se assustaram, né? Porque eu não falei nada no final de semana e de repente na segunda voltar. E aí eu me lembro que minha mãe disse pra mim assim, né? Quando eu tava no portão, que viu eu tirando as... O que você quer em casa? Não, eu não quero mais ser padre, eu voltei pra casa. Volta pro seminário. Eu falei assim, não vou voltar. Então também não te quero aqui. Meu Deus. Aquilo doeu meu coração, né? Porque assim, poxa, minha mãe, né? Foi uma rejeição assim tremenda no meu coração. E engraçado que mãe nunca erra, né? Que a mãe disse, não vai, tem essas almas penadas. Tu acredita que até hoje não consegui encontrar mais essa menina? Capaz. Olha só, Humberto. Já vai fazer quase 40 anos, cara. E eu não encontrei mais essa mulher. Nem sei aonde está. Podia ser uma alma penada, né? Mas a gente entende que nem tudo é mal na vida da gente. Às vezes existem males que vêm para o bem da gente, né? Isso. Esse caso acabou me tirando do seminário. Logo depois eu fui estudar, fui trabalhar. E já era final de ano, tinha que trabalhar para ajudar em casa também. Fui trabalhar, fazer minhas coisas. E eu fui estudar. Fui estudar inglês, espanhol, porque tinha que trabalhar. Em Balneário eu sempre precisava ter uma língua a mais. E conheci uma moça, começamos a namorar, eu 17, ela 27, eu católico, ela evangélica, e como primeira namorada, foi assim, algo que tirou do plumo, e com isso eu acabei saindo da minha casa, da minha igreja, do meu grupo de jovens e da minha vida pessoal. Eu abandonei tudo para viver uma vida com ela. E não durou muito tempo, acabou não dando certo, justamente por causa do conflito religioso, e eu acabei voltando para casa. E ali eu tive a minha segunda rejeição, né? Minha mãe, meu pai, o que aconteceu? Eu disse, bem feito, né? Por ter acabado, tá? Sofrido. E era um domingo, um dia de grupo de jovens, sabe? O pessoal se reunia lá atrás da igreja do Monte Alegre para poder... O pessoal brincava, jogava vôlei, brincava lá. E eu cheguei lá para conversar com o pessoal e todo mundo me rejeitou, cara. Na frente da igreja católica do Monte Alegre tinha um ponto de ônibus. Aí eu sentei e comecei a chorar, cara. Aí passou um rapaz de bicicleta, freou a bicicleta, voltou. Humberto, Beto, né? Que eu chamava de Beto. O que aconteceu com o seu Lindolfo? Dona Benta, que tá chorando. Não aconteceu nada. Não, tá chorando aí, cara. Não aconteceu nada, não. Não, mas não sei o quê. E papá começou a conversar. Disse, não, daí eu contei pra ele, né? Daí ele disse, não, cara, não dá bola pra isso não, cara. Um amor se cura com outro amor. Cara, tá tendo uma festa grande, era a Julie Fest, aqui em Balneário, onde hoje é o Expo Centro ali.
E aí tinha uma festa grandiosa, tipo Oktoberfest, né? Uhum. Vamos lá, tem um monte de menina que não sei o que, tarará, tá. Beleza. Pronto. Vamos lá. Cara, bobinho, né, cara? Uhum. Nunca tive experiência com nada, fui lá. E, de fato, muita mulher bonita, muita gente lá. E me apresentaram uma moça que eu me apaixonei à primeira vista. Só que chamava-se Lança Perfume. Meu Bah. pai do céu. E ela, na mesma noite, me apresentou a maconha. Meu Deus. E aí, sucessivamente, elas se apresentam entre si, né? Uhum. E aí, então, eu fui quase 2 anos, 1 ano e 9 meses que eu vivi e fui ao fundo do poço, né? Nossa. Em tudo que podia experimentar, acabei me tornando alcoólatra, né? E a gente começou a viver uma vida errada, do tráfico, da droga, criminalidade, e eu perdi tudo daí, né? Aí eu perdi tudo. Havia perdido conceitos, perdido respeitos, perdido a minha identidade, a minha sexualidade e perdi minha saúde, né? Porque fui lá no fundo do poço. E aí, no ano de 1991, uma semana antes, dia 7, dia 8 de agosto de 1991, hoje o atual padre Jair, que ele é padre, e o Milton Antônio, que é do Monte Alegre, me encontraram numa esquina. Naquela noite nós estávamos, eu e 2 amigos, preparando um furto. Nós íamos assaltar um doleiro no Balneário Camboriú. E aí eles vieram convidando para ir numa missa carismática, cara. O que eu quero saber Que rolê aleatório, né? Cara, o que eu quero saber de igreja? Eu disse pros dois, cara. O que eu gostaria de saber de igreja, cara? Como é que pode, né, cara? Pô, andava armado o dia inteiro, cara. Andava só coisa ruim, cara. O que eu queria saber de igreja? Não queria mais saber de igreja, cara. Não queria mais saber de nada. E aí, os dois... Não, tal. E fala. Eu queria pensar os dois já rapidinho. De repente, um deles disse assim... Ele não é homem pra ir. Pô, aí mexeu, né, cara? Bah. Como é que é? Quando que é essa missa? Quinta-feira. Aonde? Lá na Santa Inês. Tal. Que hora? 8 horas. Beleza, tô lá. Aí os moleques, quando eles foram embora, né? Os moleques, e aí, vamos? Não vão nada não, cara. Vamos pensar como é que nós vamos matar e enterrar esses caras, meu. Meu Porque eles disseram que eu não sou homem. E eu vou mostrar pra eles que eu sou homem. Aí passei uma semana. Quinta-feira, eu fui lá na Santa Inês. Cheguei lá com o meu carro, estacionei, cara. Tomei uma garrafa de vodka. Cheirei o que eu podia cheirar, cara. Guardei minha arma embaixo do banco, botei minha camiseta e entrei na igreja. Pela porta central, 3º corredor de banco de fora para dentro, 3º lugar eu sentei. Que hoje é tudo estofadinho, mas é de madeira, bonitinho. Tá? Sentei ali, um de cada lado, cara. Mas, cara, vamos tentar curtir isso aí para poder sair logo o quanto antes daqui para mim poder fazer esses caras, né? Um ódio mortal dos dois, né? Nossa. E aí começou a missa, cara. Os caras batendo palma, igual vocês ficam lá animando lá, cara. Hoje a gente curte pra caramba, né? A gente se tornou um louco, mas esses caras são tudo malucos, são tudo loucos. Cara, batendo palma na igreja, os caras não sei o quê, pulando, né? Que se viu isso, que isso é loucura, insanidade. E eu na minha mente, ele, né? E aí começou, tal, entrou a procissão de entrada, veio o perdão, não fizeram aquela montanha de coisa que diziam que faziam, veio glória, veio as liturgias. Padre Hélio da Cunha, cara, o Beleco. Eu tinha ódio dele, cara, no seminário. Padre Hélio. Eu tinha ódio dele no seminário, cara, porque ele arrebentava os sinais, tudo pra renovação, né? E eu não gostava da renovação carismática. E aí, cara, pô, hoje foi 10 anos meu diretor espiritual, cara. O caso fez o meu casamento, cara. É um irmão, assim, sabe? E, cara, chegou lá e ele começou... Ele veio pro corredor, você conhece a Santa Inês, ele sentado no altar, veio pra você. Você que chegou hoje aqui, né? Encascado, com a unha suja, né? Chapado, cheirado, não sei o quê. Pô, olhei pros dois assim, cara, quem é que entregou minha fita pro padre? Aí os dois, cala a boca, ninguém falou ladrão. Calma, tá falando da minha vida ali, cara. Todo mundo tá olhando pra mim, não, ninguém tá te olhando, cara. Disse, não, cara, foi embora. Daí o cara falou assim, sabia que ele não era homem pra ficar até o final. Cara, me deu mais ódio. Padre fez uma pregação de menos de 10 minutos, mas inteira pra mim. Uau. Inteira. Deus te ama, é por você que ele tá aqui hoje, você tá aqui hoje só porque ele te ama, e papapá. Cara, eu disse assim, eu tô chapado, né, cara, isso é ilusão na minha cabeça, deve estar numa viagem muito louca, cara. Pô, o cara falar tudo de mim, pra mim, cara, não pode isso aí. Tá, o padre acabou a milícia, cara, agora é rapidinho, vai passar, acaba a missa. Só que, como eu não conhecia a renovação, era comum nas missas carismáticas, logo depois da consagração, ter o momento de passar com o Santíssimo. E aí ele começou a passar, a caminhar com o Santíssimo no meio do povo, e naquela hora, cara, aí foi tremendo, né, cara? Aí eu
começou a andar no meio do povo e eu disse assim, cara, se isso tudo for verdade, cara, o que está acontecendo aqui, essa sensação que eu estou tendo aqui, Deus, eu sei que tu é tu que está ali, cara, mas então eu quero fazer a oração desses carismáticos. Eu queria orar em língua. Caraca. Não pedi para ser curado, não pedi para nada, cara. Eu queria que, se fosse verdade, eu iria orar em línguas. Porque eu duvidava da oração em línguas. Aí dizia que não existia. E quando chegou o terceiro banco, bem próximo de mim, assim, no corredor central, eu caí de joelho no chão, não consegui me levantar, minha boca começou a tremer, comecei a orar e repousei. Aí repousei, caí. Quando eu acordei, eles estavam dando os avisos finais da missa. Meu Deus. Não vi nada, cara. Mais nada. Aí eu acordei, sentei, cara, quietinho. Todo mundo na igreja olhava pra mim, né? Daí eu perguntei, cara, o que aconteceu comigo, cara? Daí eles falaram, tu repousou. Repousou? O que é isso? Como repousou? Não, cara, tu foi batizado no Espírito. Batizado no Espírito? Amém. Sim, tu foi batizado no Espírito, cara. Tu é uma nova criatura agora. Pra mim, assim, cara, foi como se tivesse passado assim, um apagão na minha memória. O que é isso? Onde eu tô? Batismo no Espírito Santo, nova criatura. Só que eu comecei a sentir pegar fogo no meu pé. Nossa. E olhar pra baixo, cara, e na minha perna, e, cara, um fogo, e foi subindo. Quando chegou na garganta, eu comecei a gritar na igreja, pulei. Fui batizado no Espírito, eu sou uma nova criatura. E comecei a gritar, cara. E não me controlei e saí correndo, cara. Deixei meu carro lá e vim correndo até o Monte Alegre, cara. Caramba. Todo mundo que encontrava na rua, eu gritava e dizia que eu tinha se batizado. Aí cheguei em casa, pulei o muro, que não tava com chave e nada. Aquele muro tem história, Aquele né? muro tem história. Bati a porta do quarto, da casa da minha mãe abriu a porta. Que foi, meu filho? Que foi? Cadê o carro? Mãe, eu fui batizado no Espírito da minha mãe. Disse, meu Deus, o que deram pra ele agora? Né? Apavorado. Mãe, o que foi? Mãe. Eu entrei pro quarto. Não deixa ninguém entrar. Aí eu entrei no meu quarto. Eu fiquei 7 dias no meu quarto, cara. Trancado, sem comer, sem beber, sem sair para banho, sem para banheiro, para nada, 7 dias. E ali eu vivi um dos maiores combates que eu tive com o inimigo até no dia de hoje. Nossa. Ali eu lutei com ele, né? Ele me arranhou, me machucou, passei 7 dias em claro, orando, e ali eu comecei uma experiência com Deus. Aquele Humberto que conhecia Deus passou a experimentar Deus. Tudo aquilo que a palavra nos fala, ela é verbo, mas agora ela se encarna. Agora ela se traz viva para mim aquilo que de fato a palavra dizia. Vos farei, né, novas criaturas, agora eu me senti uma nova criatura. Porque antes eu ouvia falar da nova criatura, agora eu era uma nova criatura. E aí no sábado eu pedi para minha mãe que eu queria tomar um banho. Daí minha mãe me pegou, não tinha força de me levantar do chão, me levantou, levou no banheiro. Daí quando eu cheguei no banheiro ela começou a tirar minha roupa, a mesma roupa daquela quinta-feira. Uma semana, né? Foi passado isso. Daí a minha mãe foi tirar minha roupa e disse, não mãe, eu já sou um adulto. Meu filho, eu tiro as tuas roupas todas as noites quando tu chega em casa, bêbado, alcoolizado, mijado, cagado. Né? Eu que troco, eu que te dou banho. Cara, eu chorei. Aí eu chorei, quanto mal eu fiz à minha mãe, né? Quanto mal fiz ao meu pai. Tomei meu banho, tirei minha barba. Daí isso pra minha mãe que eu tava com fome. Minha mãe fez uma mesa grande, a mãe alemoa, né? Preparou aquela mesa, aquele banquete. Filho pródigo, cara. Filho pródigo. E ela cuidou das minhas feridas, ela cuidou de mim. Aquela mãe que 2 vezes rejeitou, a terceira acolheu. Que benção. E ali eu comecei a minha experiência com o Espírito Santo, de que ele é real, ele é uma pessoa, ele é presente, ele se faz, ele que renova, ele quem dá força, é ele quem muda, é ele quem transforma, é ele que dá a nova forma. E, cara, estão aí 34 anos, eu não precisei passar por um centro de recuperação, não precisei passar por nenhuma reabilitação, cara, foi a reabilitação espiritual, cara. E aí, logo depois, 1 mês depois eu voltei a tocar na igreja, comecei a tocar no grupo de jovens, e em seguida já fui para um retiro de experiência de oração, foi maravilhoso, e 1 mês depois da minha experiência de oração, eu soube da missa do amor, que o Padre Léo fazia à meia-noite, lá em Brusque, na São Luís. Ele acolhia os drogados, prostitutas, homossexuais, tudo na segunda-feira à meia-noite. Era uma missa que não era para a comunidade, era para aquele povo, que eram os filhos de Betânia, que hoje se tornou a comunidade Betânia. E eu e o Léo estudamos junto no seminário.
Que Então, legal. o Léo já estava indo para teologia quando eu saí do seminário. Nós éramos amigos. E aí, lá voltou, lá eu experimentei mesmo, ali com o Léo, experimentei a graça, e aí a gente começou a pregar, e eu comecei a pregar um encontro, pregando com ele, pregando Kairos, pregando retiro de jovens, e aí estamos aí 32 anos pregando, anunciando o reino de Deus em tudo quanto é lugar, fora do país, em vários lugares, todos, né, quase sempre, quase todos os finais de semana servindo ao Senhor, e essa é um pouquinho da experiência do Humberto aí, dessa experiência carismática, essa experiência com o Espírito Santo de Deus, né? Uau, é uma experiência. E ele contou e não foi tudo ainda, né? Meu Deus. Porque tem muita coisa ainda. Oxe, Humberto, a gente teve uma oportunidade de servir juntos uma vez com o Humberto. Uhum. E o Humberto, ele chegou com esse testemunho, com esse jeito simples e com essa verdade no olhar. E o teu testemunho é a prova viva de que todas as pessoas têm a oportunidade de beber da graça. Sabe, Humberto? Deus seja louvado pelo teu testemunho. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas que estejam precisando. Muitos pais e mães que estão lá em casa, que têm os seus filhos que desacreditam. Olha só aqui um filho, 2 vezes rejeitado, mas na terceira acolhido. E essa terceira não foi em vão, né? Não. O Pai, o Filho e foi o próprio Espírito Santo que te acolheu, Humberto. Sim. E isso é muito forte, cara. Muito forte. Humberto, deixa eu te perguntar uma coisa pra você. Para você, com toda a tua experiência de vida, para quem já viveu isso, né, na carne, já passou por essa necessidade, já passou por essas labutas, o que a renovação carismática hoje pode transformar na vida de quem está começando? Eu sempre digo uma frase. Eu acho que essa pergunta é uma das melhores perguntas que se pode fazer para alguém que hoje está inserido na renovação carismática. Eu vejo o movimento da renovação carismática como um grande hospital. Um grande hospital. Cara, você não procura hospital porque você está bem. Você não permanece no hospital quando você está bem. A renovação carismática foi chamada a ser para a igreja um lugar para acolher aqueles que estão doentes, que chegam arrebentado, que ninguém acredita. Cara, quem é que ia acreditar num cara que nem eu, que estava lá na rua roubando, que estava lá na rua se drogando, que estava lá, voltar a tocar na igreja? Quem? Qual o movimento? Qual a pastoral? Que igreja? A renovação carismática faz isso. Acolhe, e ela tem esse papel justamente disso, de acolher, de tratar, de curar as feridas e entregar para a igreja. Aí, infelizmente, por muito tempo, alguns líderes acabaram achando que isso, você não pode, você tem que estar pertencente, você não pode mais sair dali, ali, não, é um lugar cativo. Não é, a renovação carismática é um lugar de passagem. Uhum. Ele é um ministério da igreja, é um movimento da igreja que nos tira do lugar, nos prepara e nos lança. Eu tava, sabe, bonito, ó, eu participo da renovação carismática há 34 anos. Esse ano eu recebi o convite, fui fazer o retiro do Movimento de Irmãos, estou no Movimento de Irmãos hoje, e assim, eu não preciso sair da renovação carismática para estar no Movimento de Irmãos. E lá no Movimento de Irmãos, por exemplo, sexta-feira passada, que foi o dia da salinha, eu olhando para os casais que estavam na salinha, 4 apenas não passaram pela renovação carismática. Todos os outros passaram um dia pela renovação. Ou por um grupo de oração, ou por um retiro, ou por uma experiência, ou por um dia de louvor, ou por um dia de Pentecostes. Então, assim, a renovação carismática tem este papel de avivamento para a igreja, de trazer as pessoas de volta a essa experiência que eu tive, experimentar Jesus. Porque, infelizmente, eu fui conhecer primeiro a história para depois experimentar. No certo mesmo é você experimentar para depois conhecer e querer permanecer naquele que você experimentou. E a renovação tem essa oportunidade. A gente até fala uma frase, eu pregava agora em Garopaba, no encontro para casais, e eu dizia de uma palavra muito linda, que ela é do grego, chamada anasopire, que se chama, em grego, soprar as cinzas. A gente vai lá, faz o churrasco, né? Tu faz o churrasco, brasa quente, tal, tirou a carne, comeu, tá todo mundo... Mas se você chegar lá com uma tampa ou um ventilador e soprar sobre aquelas cinzas que lá estão agora, só cinza, tem ainda lá brasa. Tem brasa. O teu batismo, o batismo que você recebeu lá pequenininho, é a brasa. A renovação carismática, ela é o lugar de soprar.
Para quê? Para que as cinzas saiam e volte a brotar o fogo de novo. Então os grupos de oração têm essa missão. Por isso que grupo de oração é grupo de avivamento, é grupo de levantar a pessoa, botar para cima. Ela não pode mais se olhar como uma coitada, não pode mais se olhar como ferida, ela tem que se olhar como filha amada de Deus, que ali foi chamada para se recuperar. E que ali vai ser derramado o óleo na sua ferida, ali vai ser derramada a unção poderosa que vai curar os seus traumas psicológicos, ali vai ajudar ela a retomar um casamento destruído, ali vai fazer aquilo que você acabou de falar agora, João, a um pai e uma mãe voltar a acreditar que seu filho tem jeito e vai voltar a dobrar o joelho, vai voltar a acreditar. É ali que muitos filhos vão olhar e dobrar o joelho para rezar para os pais voltarem de um alcoolismo, de uma separação, de um adultério, né? Ou de muitos outros vícios, é ali, soprando, porque as cinzas vão cobrindo e aí a gente vai ficando sem identidade. Então, pecar é fácil, a masturbação tá tudo legal, hoje existe um relativismo muito grande, né? Ah, tá tudo certo, todo mundo faz, tá tudo bem, é normal. O normalismo que não é verdade. Então nós temos que soprar, porque enquanto há avivamento, a gente não vê mais isso como normal. A gente olha, isso desagrada a Deus, o meu temor não me permite, isso não é bom para Deus, isso não me leva para Deus. Opa, eu quero o avivamento, que enquanto estou avivado, a minha fé não se apaga, a cinza não me cobre. Então vamos pedir a Nasopirê, vamos pedir para o Senhor. Então é isso que a renovação carismática faz. Então para mim, hoje é um orgulho estar no movimento da renovação carismática e ali é grande missão, né? Eu passei... outro episódio a gente pode falar, ou uma oportunidade, mas eu fiquei 5 anos tratando do câncer. Em 5 anos de tratamento, eu nunca deixei de estar no grupo de oração e deixei de servir. Mesmo quando eu fiquei 1 ano no Marieta internado, 1 ano que eu fiquei de tratamento, lá dentro eu pregava, lá dentro eu cantava, lá dentro eu ia no grupo de oração, lá dentro eu rezava para as pessoas nos leitos, eu ia para a UTI rezar pelas pessoas, porque em nós brotou o avivamento. E eu não posso ficar para mim. O que vocês têm hoje um podcast aqui não é nada mais do fruto do avivamento que há no coração de vocês. Porque aquilo que queima, que abrasa, que aí está avivado, vocês querem transbordar. Por isso esse ano a Renovação Carismática tem esse tema, transbordarei do Espírito. E é essa a nossa função, nada mais do que isso, transbordar do Espírito, transbordar do Espírito. Quando a gente olha Pentecostes foi o quê? Um transbordamento. Aqueles que lá estavam rezando naquele cenáculo foram tomados do poder de Deus, encheram-se de tal maneira que foram para uma praça fazer o quê? Transbordar. E aí se voltou multidões, somos hoje a Igreja Católica, multidões, somos os cristãos, as igrejas evangélicas, pentecostais, que todas elas são frutos da Igreja Católica, não há nenhuma que diga, eu não tenho raiz na Igreja Católica. Se disser isso, não é nem evangélico, nem pentecostal, nem cristão. Então assim, frutos do dia de Pentecostes, porque lá foi onde fundou a igreja. Então hoje nós vivemos essa graça, pois nós somos pentecostais, somos um movimento pentecostal, desse Pentecostes perene, atuante, avivado. Por isso eu amo a renovação carismática e vejo o quanto ela ajuda, deve ajudar e deve se propor ainda mais a aquecer o coração das pessoas. Sensacional. Humberto, e qual é uma música assim que te marca nessa tua jornada sobre a ação do batismo do Espírito Santo? Algo assim que mexe bastante com o teu coração. Cara, é tanta música, né? Eu dizia pra Tati, esses dias eu lembrava da música do Vida Reluz, aquela doce Espírito, aquela vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Porque esse é o pedido, né? Vinde, enchei os corações dos vossos fiéis. E há uma música muito antiga da igreja, que eu sempre gosto nas minhas pregações de lembrá-la, que ela diz assim, ela é bem antiga, assim, estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos leva à comunhão. Quando a gente tem comunhão, o Espírito vem. Quando a gente está unido, o Espírito Santo vem. Quando a gente pede, ele vem. Quando 2 ou mais estiverem unidos em meu nome, eu estarei. Essa é a presença do Espírito, né? Então, para mim, há muitas canções, mas essa da Vida Reluz, quando ele fala doce, doce Espírito, fazei de mim também obra do Senhor. Então, ela é muito linda, né? Então,
puder hoje lembrar, lembraria um monte, né? O padre Marcelo Rossi canta muito aquela Vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Então, o que falar, o que pensar, né? O que agir, é esse Espírito Santo que vem fazer essa nossa vida nova, né? E Humberto, o que você pode falar para as pessoas que desejam viver essa experiência no Espírito Santo? O que elas precisam para vivenciar essa graça que ele traz para nós? 3 coisas. Primeiro, abrir o coração. Não ter medo daquilo que Deus tem para dar. Eu preciso abrir o coração. Se eu abro o meu coração, né, Santa Teresinha dizia que a porção do amor que Deus pode derramar na tua vida é do tamanho da abertura do teu coração. Então, se eu me abro grandemente, Deus derrama grandemente. Se eu me abro pouco, Deus pode derramar pouco. Porque Ele não invade. Nós somos livres, Ele nos deu a liberdade, essa liberdade no Espírito. Então, abrir o coração, desejar, querer mesmo, eu quero, eu desejo, né? Eu não impeço, então não posso ter medo de deixar o que Deus quer para mim. E a terceira coisa, pedir. Pedir, peça. Pat Mansfield, ela esteve em 1966 em Duquesne, lá quando aconteceu o primeiro momento de renovação carismática católica. E ela esteve um dia em Itajaí pregando aqui o nosso congresso estadual, aqui em Itajaí. E ela dizia que, eu nunca me esqueço essa frase, ela dizia assim, eu quero ensinar a vocês uma oração poderosa do Espírito Santo. Poderosa. Pequena, e ela dizia assim, mas perigosa. Porque se vocês rezarem, ele acontece. E aí todo mundo esperando a oração poderosa. E aí o Celso Deretti era o tradutor dela, e ela assim, vem Espírito Santo. E ele, né, em inglês, traduziu, vem, e ele olhou para ela esperando o resto da oração. E ela olhou, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Não há oração mais poderosa do que pedir o Espírito Santo. Então, vejam lá, abrir o coração, não ter medo do que Deus pode fazer e pedir o Espírito Santo. Então, se você pedir, você vai receber. É promessa de Deus, pedi e recebereis. E outra coisa importante quando ele fala esse pedir, derramarei sobre vós o meu Espírito e ele vos dará força, serei minhas testemunhas. Então, eu não estou pedindo qualquer coisa, eu estou pedindo que ele me dê o Espírito Santo dele. Ele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu peço que ele me dê o Espírito dele em mim, para me dar força, para mim ser testemunho. Então não é por acaso, eu quero pedir para Deus algo, e às vezes a gente se cansa de pedir para Deus um carro novo, que paga a conta, que ajude isso aqui, que cure aquilo lá. Cara, vamos pedir o Espírito Santo de Deus. É Ele quem vai dar força, é Ele quem vai curar, é Ele que vai fazer de mim testemunha. Porque às vezes, mesmo doente, mesmo cansado, mesmo aflito, cheio do Espírito Santo, ele faz algo tremendo que em outros não faz. Eu tenho dito, eu escrevi um livro, tem lá, rascunhado, não publiquei ele, um dia, quem sabe, mas narrando os milagres de Deus, 25 anos que eu olhei os milagres que eu vi com os meus olhos na pregação. Por esse Brasil afora, milagres de ressurreição, milagres de levantar de cadeira de roda, milagre de surdo voltar a ouvir, mudo voltar a falar, aidéticos sendo curados. Quantos casos de curas extraordinárias, de câncer, de realmente não tem mais jeito, né? Uma jovem aqui no hospital Unimed, fui lá rezar para ela, estava morta. O médico só estava esperando para desligar o aparelho. E aí Deus falou assim, eu vou ressuscitá-la em 11 dias, continue em oração. Eu fiquei 11 dias na UTI, todas as manhãs, 6 horas da manhã, orando, porque o Senhor disse que ia ressuscitá-la. E restou, colocou ela de pé. Ela saiu andando do hospital. Que benção. Então, quantas graças. Então eu pedi o quê? O Espírito Santo. Peça a Ele. Então, não ter medo, né? Então vamos lá. Abrir o coração, não ter medo do que Deus pode fazer e pedir o Espírito Santo. Então essa é a fórmula para a gente poder vivenciar essa graça de Deus. Humberto, nós ficamos muito felizes em te receber aqui no nosso podcast. Eu acredito que é muito pouco tempo para falar de tantas graças, né, principalmente de tantos testemunhos. A Giovana, recentemente, né, em uma das formações da renovação para pregação, ela teve a oportunidade de dividir ali o local e você estava como pregador, como preparador do pessoal. E ela escutou esse testemunho do rapaz da cadeira de rodas e assim, a gente não imagina, parece que a gente não acredita
até não acontecer diante dos nossos olhos, ou até a Verdade. gente estar presente nesse milagre, mas realmente é um fato. Aconteceu, as graças acontecem quando a gente pede fervorosamente para o Espírito Santo. E não Então, somos nós que fizemos, né? E não somos nós, E nós aí que tá o pedimos. lindo de ver isso, que Deus usa de um miserável como eu para abrir a boca e ele fazer o Como milagre. pode isso, né, Humberto? Então, aí é que eu me alegro mais, não porque comigo, mas aquele que aconteceu o milagre. Porque o Deus sabe, eu sei e ele sabe o quão miserável eu sou. E a gente não é digno. Não é digno. Se eu fosse só olhar são pela minha instrumentos. dignidade, mas ele quer usar a tua enxada enferrujada, a tua foice mal amolada. É ele quem vai usar. E ele quem usa sabe a melhor forma de usar. E vai te usar, cara. E essa é a graça. Por isso eu penso, igual esse podcast. Talvez esse bate-papo lá, tá legal, bacana. Mas uma palavra talvez aqui saiu lá no coração de alguém, você que tá ouvindo agora, vai chegar no teu coração e você, é o que eu precisava ouvir. E é pra ti essa palavra. Talvez você está em casa com medo de pedir para Deus o teu milagre. Talvez você está assim, mexendo o teu coração. Poxa, falou. Eu estou sentindo meu coração acalorado. Está sentindo o coração acalorado? Deus está falando contigo. Peça o Espírito Santo de Deus. Ele quer te trazer e fazer nova todas as coisas na tua vida também. É assim que a gente tem que agir. Né? Por isso, enquanto é importante essa graça de Deus. Né? É uma alegria. Humberto, e assim, virá mais vezes. Com certeza. Nosso convite vai vir. Nós vamos fazer, inclusive, já vamos lançar agora. Spoiler! Vai ter um podcast só de testemunhos e milagres. Amém, Olha só, amém, que amém. bênção, hein? Que alegria, né? Nós, só para deixar essa última fala, nós estamos vivendo um verdadeiro testemunho em casa agora, né? Nós somos agraciados com nossos filhos, né? Os 3 filhos que vieram pela adoção, e agora a Ana Beatriz que está chegando, ele deve chegar entre hoje e amanhã, com a graça de Deus também, e já tenho meu filho Pedro Henrique de 25 anos, e tenho também o José que está no céu, então poder daquilo que era infértil, né? Um terreno infértil, e Deus, em menos de 2 anos, nos traz a graça de sermos pais de 6, né? Amém, Humberto. Então, é Ele que renova todas as coisas, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, né? Amém, Humberto. Amém. Glória a Estamos Deus. muito felizes. Humberto, nós temos um presentinho. Pô, que Os legal. nossos queridos amigos da loja da Divino Amor. Um abraço Poxa, pro que pessoal da bacana. Divino Amor, ó. Obrigado, Beijo. gente. Ó, faz o Que coração lindo, do hein? Divino Amor. Ó, um coração também aí, gente. Que bacana, Com muito carinho a gente quer presentear você. E vai ter muitas vezes, que nem o João falou, né? Porque a tua história, tudo aquilo que você viveu, é fruto daquilo que o Espírito Santo ainda há de fazer para muitas pessoas através da tua vida, né? Então a gente fica muito feliz, né? Por esse momento, para você estar aqui, e com toda certeza a gente vai ter a parte 2, para que a gente possa dar continuidade nesses testemunhos. Parte 2, testemunhos e milagres. Testemunhos e milagres. Lindo, gente. Muito obrigado, Deus abençoe mesmo. Viu? Amém, Amém. Humberto. E vamos trocar a figurinha, porque para o ano que vem vocês irem também na hora do céu. Né? Mas com toda certeza. Eu quero deixar, a gente quer deixar aberto esse momento agora para você fazer a divulgação das tuas redes sociais, do teu podcast, por favor. Fique Se muito quiser à nos vontade. acompanhar, né, Humberto Alexandre Cel, você vai procurar lá, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no Twitter, no YouTube, né? A gente está aí com vários projetos, minha esposa é jornalista, também missionária católica, e a gente está com vários projetos também, deve sair até o final do mês de novembro no nosso site, e lá você vai poder acompanhar a missão, testemunhos, vídeos, pregações, tudo também lá no nosso site, é uma alegria para você. Então, todas as semanas nós temos um podcast chamado Hora do Céu, e todas as manhãs, temos aí praticamente... Eu tinha 7.000, 8.000 pessoas já nas nossas listas de transmissão. A Tati fez uma reformulação. Se você quiser participar também, você entra no Instagram, tá lá embaixo para participar da mensagem do céu. E toda manhã você vai receber entre 6 horas, 6h30 ou 7 horas, uma mensagem do céu para você também. Então, vou ficar muito feliz de você participar das nossas redes sociais também e acompanhar o nosso trabalho e a nossa missão. Que maravilha, pessoal. Ficamos muito felizes. Então sigam Humberto Cel e as redes sociais e tudo que ele vem trazer pra gente. Fabrício, nós temos mensagem de um colaborador aí. Conversa pra gente. Não, deixa eu falar primeiro. A gente tá com o programa do Sócio Benfeitor Adorador. Maravilha, hein? Você que deseja estar ajudando a gente nesse podcast, porque tudo aquilo que nós temos aqui é para poder evangelizar, levar a palavra de Deus, o amor, os testemunhos, que as pessoas possam se sentir tocadas, assim como o Humberto estava falando antes, você sentiu tocado. É a graça de Deus na tua vida, meu irmão e minha irmã.
convida você, nós vamos deixar um contato na tela se você quiser nos ajudar, certo? Para estar junto conosco, nós estaremos aqui abrindo esse espaço para você poder divulgar a sua empresa também, certo? Nós temos o nosso querido amigo da Fruteira Santa Regina, o Thiago, um grande querido. Um abraço, Thiagão. Você que está precisando comprar suas frutinhas, tem bastante coisa boa lá, viu? E Tem. ele que também trouxe pra gente, né? Nossa, Com a linda, graça de Deus, nós fizemos uma linda mesa de café para receber os nossos convidados e também o pessoal do Tiaraju Studio aqui. Muito obrigado, Thiago. Que Com Deus certeza. te abençoe. Com certeza. Para quem deseja comprar, lá no na Fruteira Santa Regina, é na rua La Paz, número 807, certo? É só chegar lá, o grande Thiago, nosso amigo, ele tá lá para poder receber junto com toda a sua equipe, certo? É isso aí. Gente, encerramos por aqui. Chegamos ao final de mais um episódio com a graça de Deus. E agradecendo também o Tiaraju Studio, a pessoa do Onoel, Ragnar e toda a equipe que está nos ajudando aí. Muito queridos. obrigado. Que Deus abençoe grandemente, pessoal. E não esqueça, você pode ser o nosso próximo convidado, não é verdade, Fabrício? Com toda certeza. Fechou, gente? Muito obrigado, um grande beijo e tchau, tchau. Até lá.